Boa noite a todos. É uma alegria, um privilégio, um prazer estar aqui com vocês nesta noite, e de uma forma muito especial, com os jovens dessa igreja. Os pais estão de parabéns por essa juventude fantástica que eu tive a oportunidade de conhecer nesses poucos dias. Eu tenho que destacar também o trabalho dos pastores, pastor Edgar como presidente do conselho, todo o conselho, pelo investimento nessa turma. Poucas vezes eu conheci uma mocidade tão vibrante, tão trabalhadora, tão serva, tão atuante, e eu louvo a Deus por isso. Deus abençoe a vida de vocês e que vocês continuem sendo uma grande bênção para a vida dessa igreja e para o reino de Deus. Antes de compartilhar a palavra do Senhor, eu gostaria mais uma vez de orar com você e pedir a orientação do nosso Deus para tudo aquilo que nós vamos tratar nessa noite. Ó Deus, muito obrigado pelo privilégio e pela oportunidade de mais uma vez compartilhar da Tua palavra. Um imenso privilégio, Senhor. Apesar das nossas limitações, pecados, apesar de sermos vasos de barro, frágeis, fracos, o Senhor tem usado a nossa vida. Nós pedimos que no nome de Jesus, toda barreira seja quebrada, tudo aquilo que possa impedir que nós ouçamos a Tua palavra e acolhamos a Tua palavra dentro do nosso coração, que caia por terra, Senhor. O nosso mestre é o Teu Espírito. Não há capacidade, não há inteligência, não há esforço, não há nada que seja possível nos transformar, senão a unção e poder do Espírito Santo do Senhor, que é o nosso mestre. Que o Senhor faça a Tua vontade na nossa vida, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Algumas semanas eu estava retornando de Campinas, do seminário, e sentado no ônibus, calmo, sereno e tranquilo, curtindo a viagem, dando uma cochilada, eu ouço um barulho estridente no ônibus, de repente. E quando eu olho para o lado direito do ônibus, metade das janelas do ônibus do lado direito estavam todas quebradas, todas. Mais uma vez, o ônibus em que eu estava foi apedrejado por assaltantes, na descida da Anchieta, saindo já de São Paulo e chegando em Cubatão. Um assaltante parou o ônibus, ou tentou pará-lo com uma arma empunhada, pediu para que o motorista encostasse, parasse no acostamento. O motorista não fez, fingiu que foi para o acostamento e depois retornou para a pista. O ônibus, nesse momento, nós sentimos que balançou, e por ele ter fugido, os outros assaltantes que estavam do outro lado da pista acabaram atirando pedras no ônibus. Agora, todas as vezes que eu passo por aquele trecho, eu acho que a pessoa que viaja do meu lado me considera um absoluto louco, porque eu pego a minha mochilinha e coloco no meu rosto. De repente, né? Vai que outra pedra seja lançada, pelo menos a minha mochila está lá me protegendo. Toda vez eu estou passando naquele trecho, pego minha mochila e coloco do lado do meu rosto, no vidro. É uma sensação de insegurança terrível que nós vivemos hoje. Eu não sei, aqui em Uberaba, mas em São Paulo, em Campinas e até mesmo em Santos, nós vivemos essa situação de profunda instabilidade. Parece que nós estamos à mercê de todos os perigos. Uma sensação de insegurança. Eu estou completamente desprotegido. Quando eu saio de casa, eu não sei se eu vou retornar para casa. Eu não sei o que me pode acontecer. Quando as minhas filhas saem sem que eu esteja presente, o meu coração se aperta, porque nós estamos inseridos numa sociedade altamente violenta. E isso gera medo em nós. Vivemos com medo.
não apenas da violência que está aí fora. Nós vivemos com medo por diversas situações. Medo da política do nosso país. Medo da situação precária do nosso sistema de saúde. Medo de uma doença repentina. Medo que alguma coisa aconteça com os nossos filhos e filhas. Medo do desemprego, medo da crise financeira. Medo dos problemas de relacionamento que nós vivemos hoje. Medo da fragmentação da nossa família. Medo do naufrágio do nosso casamento. Medo, medo, medo. Numa situação como essa, como encontrar esperança? Como encontrar respostas e solução para os nossos medos? Quando eu leio o Salmo 121, eu encontro paz para minha alma. O Salmo 121 é um daqueles salmos chamados de cântico de romagem. O cântico de romagem era aquele canto entoado pelos judeus quando eles peregrinavam para Jerusalém, para o templo do Senhor, para cultuar o Deus de Israel, ao menos 3 vezes ao ano. Todo judeu piedoso era obrigado por lei a ir até Jerusalém, adorar ao Senhor no templo de Israel, 3 vezes ao ano. Mas não era uma viagem tranquila. Quando nós lemos esses salmos maravilhosos, lindos, poéticos, belos, incríveis, nós achamos que essa romaria, essa peregrinação até Jerusalém era uma peregrinação tranquila, calma, serena, mas não era. Jerusalém é uma espécie de laranja dentro de um balde, é um monte cercado por outros montes. O acesso a Jerusalém é extremamente difícil, sobretudo naquele período. Montanhas íngremes, desfiladeiros perigosos, perigos naturais, muito sol durante o dia, muito frio durante a noite, feras do deserto, salteadores à espreita dessas caravanas que carregavam muitos animais e dinheiro que eles trocavam no templo de Israel por animais. Se não bastasse isso, esses montes eram cheios de ídolos. Os profetas, quando profetizavam, diziam que os montes ao redor de Israel eram cobertos por ídolos das outras nações. Ou seja, toda a romaria para Jerusalém, toda a peregrinação para Israel, era uma peregrinação extremamente perigosa. E é por isso que o cântico de romagem, ou cântico de subida, cântico de degraus, quando eles subiam as escadarias do templo do Senhor, são extremamente confortantes para a nossa alma, como eram para a alma daqueles judeus. Diante desse cenário perigoso, diante dessa peregrinação difícil, diante de um contexto de adversidade, quando os medos da alma brotavam do coração daqueles peregrinos, o salmista diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará
de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. E o convite do Salmo 121 é esse: confia no Senhor. Não importa a sua situação, como que está a sua peregrinação, a sua vida, a sua família, o seu ambiente de trabalho, a sua sala de aula, a sua vida espiritual, o seu casamento, os seus filhos, não importa, confia no Senhor. É o convite do salmista, por algumas razões muito claras aqui no texto. Confia no Senhor, porque o socorro do Senhor é incomparável. Confia no Senhor, porque o socorro do Senhor, a ajuda do Senhor, o auxílio do Senhor, a força do Senhor é incomparável. Diante desse pano de fundo, nebuloso, difícil, perigoso, ele diz: o meu socorro vem do Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor é o Criador de todas as coisas. E pense comigo por um instante: o que pode fazer por você um Deus que trouxe o universo à existência a partir do nada? É isso que o salmista está declarando: o meu socorro não vem do exército de Israel, o meu socorro não vem da caravana que me acompanha, o meu socorro não vem da espada que eu empunho, do escudo que está à minha mão direita, o meu socorro não vem de mim mesmo, da minha família, dos meus pais, o meu socorro não vem dos ídolos das outras nações, o meu socorro vem do Senhor, por um motivo muito claro: porque o meu Senhor é o Criador de todas as coisas. Talvez você, como salmista, olhe ao redor e você já não veja mais nenhuma esperança para você. Somos seres humanos e nós frequentemente, diante das adversidades, perdemos a nossa esperança, sepultamos a nossa confiança de que as coisas podem mudar. Olhamos para a situação do nosso casamento e dizemos: eu já esgotei todos os meus esforços, eu não posso fazer mais nada. Ou olhando para aquele filho que simplesmente virou as costas para Deus, chegamos à conclusão que não vale mais a pena falar nada para ele ou para ela, porque ele tem andado para bem longe dos ecos da sua voz e principalmente da voz de Deus. Aquele momento que você olha para essa pessoa e diz: essa pessoa é irrecuperável, é irremediável, não há mais o que fazer. Eu já esgotei todos os meus esforços, a minha força se escasseou. Eu estou cansado, cansada, aflito, aflita, não há mais o que fazer. Confia no Senhor. Quando aquela enfermidade bate à sua porta, que você não estava esperando, ou o desemprego que veio repentinamente no momento de crise, e você diz: o que eu vou fazer agora? O que vai ser da minha vida, da minha família? Lembre-se, confia no Senhor, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas. Não existe gente, casamento, filho, filha, pai, mãe, amigo, amiga, irrecuperável para aquele que trouxe tudo a partir do nada. Ele pode fazer todas as coisas. Não existe casamento irrecuperável. Não existe situação financeira irrecuperável. Não existe enfermidade irremediável. A luz daquele que criou todas as coisas. Confia no Senhor. Se você chegou no momento da sua vida que você perdeu a sua esperança, talvez Deus tenha te trazido aqui nesta noite para convidar você a continuar confiando nele, porque ele criou tudo. E sabe o que alguém que criou todas as coisas pode fazer por você? Tudo.
tudo. O universo está nas mãos dele, a sua vida está nas mãos dele, o seu casamento está nas mãos dele, os seus filhos estão nas mãos dele, tudo está nas mãos dele, porque ele é o Criador de todas as coisas. Confia no Senhor. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Isso não significa que Deus não possa se valer, ou você não possa se valer de recursos humanos, financeiros, medicamentosos. O que eu estou dizendo para você é: confia no Senhor, porque o seu socorro está nele, Ele é a fonte do seu socorro. Volte o seu coração para Deus novamente, diga: Deus, eu olho para mim e não sei mais o que fazer, eu não sei para onde ir, o meu futuro é incerto, a minha situação é obscura. Nuvens carregadas e densas pairaram sobre o meu lar. Já não há o que fazer, mas eu confio que o Senhor é o Criador de todas as coisas, e diante do Senhor não há nada impossível. Nós cantamos isso. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Porque o socorro do Senhor é incomparável. Porque o seu Deus é incomparável. Confia no Senhor, não apenas porque o seu socorro é incomparável, mas porque o cuidado do Senhor é amoroso. Perceba a mudança da linguagem. O salmista sai de uma linguagem hiperbólica, cósmica e impessoal, de um Deus criador de todas as coisas, e passa para uma linguagem pessoal, próxima. O versículo 3 diz que o Deus que criou todas as coisas, ou seja, o Deus que trouxe o universo à existência a partir do nada, pelo poder da sua palavra, o Deus onipotente, onipresente, onisciente, o Deus majestoso, é o Deus que olha para os seus pés. O cuidado de Deus é amoroso. Deus, Ele cria todas as coisas, mas Ele olha para onde você está caminhando. Esse é o cuidado amoroso do Senhor. Certa feita eu fui convidado para pregar numa cidade, num lugar chamado Morrinhos, onde o presbiterianismo no litoral paulista começou, com o pastor Willis Robert Banks. É um acampamento incrível. E eu me senti extremamente honrado de estar ali. Interessante que fui com a minha família, com a minha esposa, com as minhas 2 filhas. Tenho uma filha de 8 anos e uma filha de 4 anos. O alojamento do preletor fica exatamente no cume desse monte. O nome do lugar é Morrinhos. E é um local margeado por um grande rio, extremamente úmido. Para chegar ali no topo daquele morro, no alojamento, no meu quarto, eu precisava subir aproximadamente 100 degraus. E aqueles degraus de pedra, cobertos por limo, extremamente escorregadios. E eu lembro-me de pegar a minha filha mais nova e descer com ela aqueles degraus. Sabe o que acontecia à medida que eu descia os degraus com a minha filha? Sabe para onde eu olhava? Eu não olhava para os meus pés. Eu olhava para onde a minha filha estava pisando, porque eu a amo. Quando a palavra de Deus diz que Deus olha para os nossos passos, para ver se nós estamos pisando no lugar certo, no degrau sem limo, seguro, a Bíblia está declarando que Deus ama você, que o cuidado de Deus é amoroso, que Ele é o Deus criador de todas as coisas, mas a grandeza de Deus não distancia de você. Ele é um Deus pessoal, é um Deus próximo, é um Deus presente, é um Deus companheiro, é um Deus auxiliador. O texto enfatiza por diversas vezes, essa é a grande temática do Salmo 121, Ele guarda você, versículo 3. Ele guarda vocês, o versículo 4. Ele é o seu guarda, versículo 5. Nós sempre somos inclinados a pensar que nós trabalhamos para Deus.
não é mesmo? Que nós trabalhamos para Deus. É verdade que nós trabalhamos para Deus, mas a outra verdade é que Deus trabalha por nós. Não é incrível pensar nisso? Que o Deus Santo, poderoso, o Deus Criador de todas as coisas, trabalha em nosso favor. Ele é o nosso guarda. Ele guarda você, Ele guarda vocês, Ele guarda os seus pés, Ele está atento para o lugar aonde você está pisando. Você. Isso é absolutamente incrível. Deus olha para a minha vida para ver aonde eu estou pisando. Por isso que Isaías, no capítulo 64, no versículo 4 diz: desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e nenhum olho viu outro Deus além de ti. E a pergunta é, por quê? O nosso Deus é além, é maior do que todos os deuses. Qual é a razão da singularidade de Deus para Isaías? É essa: que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus trabalha por você. Talvez você não veja isso, ou você não esteja vendo, porque você está peregrinando no meio do deserto. Você não tem mais força, não tem mais vigor, não tem mais vitalidade espiritual, equilíbrio emocional. Você não vê mais uma luz no fim do túnel, e você acha que Deus simplesmente virou as costas. Ele não olha mais para você. O Salmo diz, pelo contrário, Deus está olhando aonde você está pisando, porque Ele guarda você. Quando você espera nele, Ele trabalha por você. A promessa do Salmo. Em todos os momentos. Existe um templo lá em Taipur, na Índia, onde você não pode entrar depois das 9 horas da noite. Por quê? Porque os deuses que ali residem estão dormindo. Em algumas religiões você precisa se aproximar do altar daquele respectivo Deus, batendo palmas. Por quê? Porque você precisa acordar aquele Deus, despertá-lo do seu sono. Diferentemente desses deuses que cochilam, que dormitam, que dormem profundamente, Deus não dorme em momento algum. Mesmo quando você acha que Ele não está trabalhando por você, Ele está trabalhando por você, porque Ele não dorme em momento algum. Quando eu me mudei da cidade que eu morava, minha filha adquiriu um medo de dormir sozinha que ela não tinha aos 6 anos de idade. E nós não sabemos por quê. Qual foi a razão? Ela dormia tão bem sozinha, nunca nos deu nenhum trabalho sobre isso, e de repente a Raquel começou a reclamar de estar dormindo sozinha. E o lugar onde eu fui morar, um lugar pequeno, a sala ficava bem na frente do quarto onde ela dormia com a irmã. E todas as vezes, à noite ela levantava, 10 horas, 11 horas, pai, eu estou com medo de dormir sozinha, fica comigo. Mas filha, vai dormir sozinha, por favor. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. 1 dia, 2 dias, 1 semana, 2, 3, 2 meses, 1 ano inteiro. Aí teve um dia que eu não aguentei mais. Falei, Raquel, vai dormir. Eu não quero mais que você venha na sala. Eu vou deixar o abajur ligado. Você deita na cama, na frente do sofá, e o papai vai estar de olhos em você. Vá para lá. Eu não quero mais que você levante. Se você levantar novamente, você vai apanhar. Aí o bicho pegou. Apelei. Acontece que, por volta da 1 hora da manhã, a Raquel levanta novamente em prantos e diz, papai, eu não consigo dormir. Eu tenho medo. Eu não consigo. Eu falei, filha, pelo amor de Deus, o papai está vendo você. Com a projeção da luz, eu consegui enxergá-la, mas ela não conseguia me enxergar.
porque eu ofuscava a visão dela. Mas eu não consigo te ver, pai. E eu dizia: filha, mas eu consigo te ver. Mas eu não consigo te ver. O importante, Raquel, é você saber que eu estou olhando para você. Volte a dormir. Às vezes nós estamos falando exatamente isso para Deus. Deus, eu não consigo te ver. O quarto está escuro e eu tenho medo de dormir sozinho. E Deus está dizendo: volte para a sua cama e durma tranquilo. Deite em paz e pegue logo no sono. Eu sei que você não está me vendo, mas você precisa saber que eu estou vendo você. Isso é mais importante. Porque o cuidado do Senhor é amoroso. Talvez hoje você não consiga enxergar o Senhor, porque o quarto está escuro. E você está com medo. E o medo nos cega. Mas eu quero que você saia daqui acreditando com todo o seu coração que, conquanto você não consiga enxergá-lo de maneira clara, olhando para você, Ele está olhando para você, porque Ele cuida de você, Ele ama você. Confia no Senhor, porque o socorro do Senhor é incomparável. Ele criou todas as coisas, o que o Criador de tudo não pode fazer pela sua vida. Mas confia no Senhor, porque Deus cuida de você de forma amorosa. Deus olha para onde você pisa, Ele guarda os seus passos. Mas lembre-se de uma coisa: o fato de Deus guardar os seus passos não significa que você jamais enfrentará um momento perigoso na sua vida, de prejuízo, de crise, de tragédia, de doença, de morte. Só para esclarecer um pouco melhor o que significa ter os nossos pés guardados na peregrinação ou no meio do deserto. Se você puder abrir a sua Bíblia no Salmo 66, do versículo 8 ao 9, nós temos de maneira mais clara o significado de ter os pés guardados pelo Senhor. O que significa isso? Significa que Deus nunca vai permitir que eu role escada abaixo, que eu tropece no meu caminho, que eu tenha algum percalço na minha caminhada. Não, de jeito nenhum, Ele nunca prometeu isso. E o Salmo 66, do versículo 8 a 9, traz melhor. O significado disso. Diz o texto: bendigam o nosso Deus, ó povos, façam ressoar o som do seu louvor. Foi Ele quem preservou a nossa vida, impedindo os nossos pés, ou impedindo que os nossos pés escorregassem. Até aí tudo bem. O salmista dizendo que Deus impediu que os pés dele e do seu povo escorregassem. Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova. Opa! Primeiro o salmista diz que Deus não permitiu que os pés escorregassem. Agora ele diz que esse mesmo Deus que não permitiu que os pés deles vacilassem, é o mesmo Deus que os prova. É isso mesmo? É. E nos refinaste como a prata, fizeste-nos cair numa armadilha, e sobre nossas costas puseste fardos. Deus fazendo isso com o povo. Deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas a um lugar de fartura nos trouxeste. O salmista declara que Deus não permitiu que eles tropeçassem, mas ele também diz que Deus permitiu que os inimigos passassem pelo seu povo como cavalos, descontrolados. Mas eles chegaram a um lugar de fartura. O que eu quero dizer com isso é que o cuidado amoroso de Deus não exclui provas, crises, enfermidades, testes, dificuldades. O que o cuidado amoroso de Deus nos assegura é que nós podemos passar por todas essas coisas, algumas enviadas pelo próprio Deus, mas nada, absolutamente nada, vai frustrar o plano que Deus tem preparado para a minha vida e para a sua vida. Nada. Confia no Senhor, porque o cuidado do Senhor é amoroso.
Confia no Senhor por fim, porque a proteção do Senhor é sempre presente. O salmista diz: o Senhor é a sua sombra à sua direita. Sombra no calor de Uberaba é gostoso, é bom, é refrigério, é conforto. No deserto não. Sombra no deserto é questão de sobrevivência, é refúgio, é proteção. Quando ele diz que o Senhor é a sua sombra, ele diz, naquele calor inóspito do deserto, que Deus é a proteção. E não somente à direita, o texto aqui em outras traduções, e sendo mais literal, o Senhor é a sua sombra, a sua mão direita. Ou seja, o Senhor é a sua proteção ao seu lado, presente, agora, já. Por isso que outro salmo, Salmo 46, versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Uma proteção constante. O que me faz sair tranquilo de casa e deixar a minha esposa e as minhas filhas é que Deus ama a minha família muito mais do que eu amo a minha família, e Deus está protegendo a minha família quando eu não estou perto. Isso traz paz ao nosso coração nesse mundo de incerteza e de insegurança, que a proteção de Deus é presente. Repito, isso não significa que Ele vai proteger você de todos os perigos e que nada vai acontecer com você. Às vezes, Deus nos protege dos perigos, ou seja, Ele impede que sejamos atingidos por alguma coisa. Em outros casos, Deus nos protege nos perigos. Quando nós estamos atravessando o vale de sombra e de morte, Ele está conosco lá, nos protegendo no meio da fornalha da aflição. Mas às vezes, Deus nos protege pelos perigos. Ou seja, Deus usa as nossas adversidades, os nossos problemas, as nossas dificuldades para nos proteger. Nos proteger do nosso egoísmo, nos proteger da nossa soberba, nos proteger do nosso orgulho, nos proteger da nossa apatia, nos proteger da nossa frieza, e Ele envia testes para que a nossa vida seja chacoalhada, a fim de que sejamos protegidos dessas coisas. Deus é o grande escultor da nossa alma. E cada prova na nossa vida é uma espécie de martelada de Deus no nosso caráter, até que o rosto de Jesus esteja estampado na nossa face. É Deus martelando e esculpindo o rosto de Cristo na nossa face. É Deus nos protegendo de nós mesmos e nos conformando à imagem do seu Filho. Não há projeto maior de Deus para a sua vida do que esse. O maior projeto de Deus para a sua vida não é que você escale o topo da pirâmide social da sociedade brasileira, ou que você tenha um grande emprego, que você se forme numa ótima faculdade, que você tenha filhos bem educados e um casamento abençoado. Tudo isso pode fazer parte do projeto de Deus para você, mas o maior projeto de Deus para a sua vida é conformar você à imagem de Jesus Cristo. Diz o apóstolo Paulo aos Romanos: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, porque aqueles que antes Ele conheceu, também os predestinou para... Por isso que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Qual é esse bem? Para serem conforme a imagem do seu Filho. O maior projeto que Deus tem para você é transformar você e lapidar em você a imagem de Jesus. Confia no Senhor, porque Ele protege você. Talvez não da aflição, nem na aflição, mas pela aflição. Confia no Senhor, porque o socorro do Senhor é incomparável. Confia no Senhor, porque o cuidado do Senhor é amoroso. Confia no Senhor, porque a proteção do Senhor é sempre presente. Sabe onde você pode ter certeza
que Deus cuida de você. E quando você estiver passando pelo vale de sombra de morte, você não precisa questionar o amor de Deus pela sua vida. Porque Paulo diz aos Romanos que Deus prova o amor que Ele tem por nós, o amor que Ele tem por você, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando Jesus Cristo foi para aquela cruz e disse: Deus meu, por que me desamparaste? Por quê? Era como se o Pai perfeito virasse as costas para o Filho perfeito, porque naquele momento da cruz, todos os nossos pecados estavam sobre aquele que é o Filho perfeito do Senhor, unigênito de Deus. Deus virou as costas para o seu Filho e derramou sobre o seu Filho a ira justa e divina, por amor a você, para que você fosse adotado na família do Senhor. Jesus bebeu o cálice da ira de Deus, para que você pudesse experimentar por toda a eternidade da fonte do amor de Deus. Confia no Senhor, porque Ele ama você. Confia no Senhor, porque Ele já provou o amor que Ele tem por você naquela cruz. E quando os momentos de dúvida aparecerem, de que será que Deus me ama realmente por eu estar passando essa situação tão difícil? Nunca se esqueça que a cruz é o maior símbolo que Deus ama você. Ele não precisa mudar o meu casamento, embora Ele possa. Ele não precisa mudar o coração dos meus filhos, embora Ele possa. Ele não precisa mudar a minha situação financeira, embora Ele possa. Ele não precisa mudar a minha enfermidade, embora Ele possa, para que eu saiba que Ele me ama. Eu sei que Ele me ama, porque naquela cruz Ele morreu por mim. Confia no Senhor. Abaixe sua cabeça. Vamos orar nesse momento. Pai amado, queremos confiar no Senhor, porém nós reconhecemos que a nossa confiança em Ti é frágil. Somos pecadores e duvidamos, temos medo e pouca fé. Eu não sei como esses irmãos e irmãs vieram aqui nessa noite, o Senhor sabe. Também não sei o que ficou no coração de cada um, o Senhor sabe. Mas que nós não saiamos daqui sem declarar: o meu socorro vem do Senhor. Porque o nosso socorro já veio da parte do Senhor. Em Cristo Jesus, nós tivemos o Teu socorro, a Tua proteção e o Teu cuidado plenamente declarados a nós. E nós confiamos que haverá um dia em que toda lágrima será enxugada pelo Senhor. O Senhor não prometeu enxugar as nossas lágrimas hoje, mas o Senhor prometeu que um dia o Senhor Jesus irá se encarregar de enxugar cada lágrima vertida pelos nossos olhos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É o que nós te pedimos. Amém, Senhor. Deus abençoe sua vida.